Então você resolveu estudar sobre dinheiro, viu alguns vídeos no YouTube de pessoas milionárias com ações e descobriu que uma das maneiras mais acessíveis de multiplicar o que você tem é investindo. Então você resolveu comprar ações da maior empresa brasileira, a Petrobras. Há um ano atrás, você investiu R$ 1.000 nela. E hoje você já está colhendo os frutos de uma valorização de 1% ao mês e te paga também 1% em dividendos em apenas 12 meses. Ou seja, rentabilizou no total 24% ao ano. Jogando numa calculadora de juros compostos, se você não fizer nada com esse dinheiro, você vai ter ao longo de 30 anos multiplicando os seus meros R$ 1.000 para 1.200.000. Ficar milionário é fácil. Você só precisa juntar R$ 1.000 na sua juventude, nos seus 20 anos, e aí quando você tiver 50, você vai ter ficado milionário dormindo, sem ter feito nada, além de desembolsar R$ 1.000 e esperar. Esperar um tempo. Esperar algumas décadas. Mas no fim, vai estar tudo resolvido, certo? O 1.000.000 vai estar no bolso. Mentira. Você até vai ter 1.000.000, só que esse 1.000.000 não vai valer nada. E é isso que eu vou explicar nesse vídeo. Como muitas pessoas continuam pobres. Porque nessa conta que eu fiz de 1.000 a 1.000.000, ainda faltam dois fatores. E um deles absolutamente ninguém considera. Se considerasse, não investiria em muitas ações por aí. Eu diria que 90% delas. Primeiro que está faltando tirar o imposto de renda, mas isso é básico, o que já diminuiria em torno de 2% da sua rentabilidade. Supondo que você ganhou 24% ao ano, metade disso veio da valorização das ações, sobre isso paga imposto. Isso tem imposto de renda. Aí eu já fiz os cálculos, tá aí, 2% a menos. Ou seja, você ainda está ganhando 22%. Mas ainda está tranquilo. O que mais faz diferença mesmo é o principal, é o que as pessoas não percebem. É esse que quebra muita gente, sem as pessoas nem saberem o que está acontecendo. Muitas pessoas deixam de enriquecer por causa da inflação. E tudo isso é causado pelo quê? Pelo aumento da base monetária. Aumento de base monetária é inflação. E eu não estou falando de IPCA. IPCA não é inflação, ele só mede o preço médio de alguns poucos produtos. Mas ele não compõe a economia inteira. Ele é apenas um eufemismo, uma suavização da base monetária. Ela sim mede o valor do nosso dinheiro na economia, como um todo, porque o Brasil é um país que tem o seu valor, e esse valor é transmitido pela moeda real. Se o número de moedas aumenta, o valor em cada uma delas diminui, para manter a proporção, para manter uma constante. Isso é matemática. Então, presta atenção, isso aqui é complexo. Se fosse possível representar todo o valor do Brasil em uma nota de R$ 100, bom, essa nota não ia ser apenas R$ 100, né? Não no dinheiro da atualidade. Mas seria uma moeda muito valiosa. Daria para comprar o Brasil inteiro com ela. É simples assim. Agora, se o governo resolve imprimir, criar dinheiro do nada, quando ele cria mais uma nota de R$ 100, por exemplo, aí agora teremos o valor do país depositado não só em uma nota de 100, mas agora duas. E pela matemática básica, isso dilui o valor de cada nota de 100. Se antes uma tinha 100% do valor do Brasil, agora uma nota tem 50% do valor do Brasil. Ou seja, quem guardou uma nota perdeu 50% do valor dela para a inflação, pelo aumento da base monetária. É isso, base monetária é quantidade de dinheiro na economia. E eu usei esse exemplo simples para você entender o que é inflação de verdade. Como eu já disse, o IPCA ele se diz inflação, mas não, ele só acompanha o preço de alguns produtos. Se aumentou 10%, ele fala que é 10%. Mas não é assim que funciona. É por isso que o IPCA é uma mentira, ou no mínimo, ele representa muito mal a realidade. E se você quiser entender a fundo como eu faço essa análise, fica até o fim do vídeo, que nele eu te mostro como eu fiz para entender tanto de economia e descobrir solução para os problemas que ninguém está encontrando. E uma dessas pessoas é o primo rico, ou aquele influencer seu de finanças. Invista nisso, invista naquilo. Você vai entender por que bolsa não presta, não nos dias atuais. A época dela já foi. Mas voltando ao nosso exemplo, onde a gente tinha 24% de valorização, paga o imposto de renda, sobrou 22%. Beleza, da hora. Agora, pegando o ano de 2024 como referência, onde a gente teve um aumento da base monetária de 13,4%, ou seja, uma inflação
de 13,4%, significa que a sua rentabilidade de 22% perdeu os 13,4%. Logo, só sobrou 9,6% ao ano. E se considerarmos esse valor como um aumento real do valor do seu patrimônio, para você atingir o que hoje seria R$ 1.000.000, não levaria 30 anos, como no nosso cálculo anterior, mas 73 anos. Com R$ 1.000 investindo na melhor ação do país, considerando a rentabilidade acima da média, porque se você olhar no gráfico, você vê o histórico da Petrobras, você vai ver que o que aconteceu em 2024 foi anormal, ou seja, eu estou pegando o melhor dos casos. Se esse melhor dos casos se mantivesse por mais 73 anos, eu só peguei um ano, teria que se repetir por mais 72 anos. Com esse tempo todo, aí sim você teria o que hoje vale R$ 1.000.000. Independente de quanto o real valer daqui a 73 anos, você seria, nos dias de hoje, milionário no futuro, entende? O mesmo poder de compra de um milionário de hoje. E tudo isso, lembrando que esse dinheiro todo, você não tirou um centavo dele, você reinvestiu tudo durante 73 anos para que seja mantida a rentabilidade máxima. Então, já dá para entender como essa conversa de investir em ação X ou Y geralmente é furada, não vai te trazer ganhos reais. Não traz. E tudo isso, como eu disse, eu peguei a melhor ação. Agora, sendo realista, a maioria das ações brasileiras não consegue nem bater a inflação. A pessoa que diversifica o patrimônio dela, põe um pouquinho nisso, um pouquinho naquilo, ela ganha na Petrobras e perde em todo o resto. Pode pesquisar aí, Itaú, Banco do Brasil, Vale, VEG, Klabin. O mercado de ações já foi sucateado. O que eu peguei para te contar essa história é uma exceção da exceção, que ao meu ver continua sendo uma péssima alternativa. Não existem lucros reais na bolsa. Não dá para você vencer a inflação com ela. E se tem alguém que eu conheço que enriqueceu rápido com esse mercado, foi o primo rico, foi o Warren Buffett. Mas para começar, o primo rico, a riqueza dele não veio dos investimentos em ações, mas veio de vender curso que te ensina a mexer com a ação. Nada de errado. Ele é um cara inteligente, tem um conhecimento válido sobre o mercado. Agora, as pessoas não percebem isso, que a inflação meio que acaba com todo esse estudo, toda essa rentabilidade. Tudo que você ganha nas ações, você perde para a inflação. Só que a inflação ninguém vê. Esse que é o problema. Então, o primo rico ficou rico, não foi com a B3, mas com o YouTube. O Warren Buffett, esse sim ficou rico investindo de verdade. Agora, olha a época que ele investiu, lá em 1930, 1940, época pós-guerra. Tudo em crise, o começo das bolsas surgindo. Quem entra no começo bebe água limpa, normal. Agora, nos dias atuais, infelizmente, não é a mesma coisa de antes. O Warren Buffett sabe disso. E você também deveria saber. Eu tenho mais 1 milhão de motivos para te explicar por que está tudo tão ruim. Mas o principal é esse. E o fato de muitos venderem esse mercado de ações como solução, renda passiva, ganhar dinheiro dormindo, acabam iludindo muitas pessoas que elas veem o resultado, mas não entendem o processo. E no geral, o processo principal é esse. Eu já mostrei matematicamente como você não consegue vencer da inflação com ações, não de forma geral, se você for pegar a exceção. Bom, infelizmente você está contando com milagres e o seu dinheiro, para ele não ser desvalorizado, você investe, beleza. E só por você ter um lucro nominal, ou seja, só aumentou o número na sua conta, você já sai pagando imposto sobre os ganhos, sem necessariamente ter algum lucro real. Você só ganhou um númerozinho, mas ao mesmo tempo aquele dinheiro se desvalorizou. Acho que já deu para entender isso. Você ganha em número, perde em valor, e o governo vê, o número aumentou, hein? Pode pagar imposto. Ou seja, você está pagando imposto literalmente por cuidar do seu dinheiro, por deixar ele parado. Tentar estabilizar o valor dele, você já está pagando imposto de renda. Eu acho que isso é um puro roubo. Você não consegue cuidar nem do que é seu, sem dar um pouquinho para os outros. Lá ele. O seu dinheiro desvaloriza, enquanto os bancos criam mais dinheiro para eles mesmos, e o valor é invisivelmente transferido de você para eles. E eu sei desse problema há mais de um ano já. Eu já entendi isso tem tempo, de economia, e a solução que eu encontrei para isso foi o Bitcoin. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos que eu explico um pouco sobre. E na internet você também acessa todo tipo de conhecimento por aí. Mas eu já experimentei de tudo, já perdi muito tempo e dinheiro
para agora você poder trilhar o mesmo caminho que eu, só que sem precisar perder o seu bem mais precioso, o seu tempo. Coisa que eu já fiz e já sei o que funciona ou não. Já quebrei muita cara por aí. E se você quiser saber tudo que eu sei, tanto sobre economia como sobre Bitcoin, porque uma coisa complementa a outra, porque quem sabe de economia automaticamente reconhece o Bitcoin como essencial. Só que muitas pessoas não entendem nem de economia, então eu preciso nivelar as pessoas para o básico. Elas precisam aprender economia para depois entender o que Bitcoin resolve. Então, se você quiser saber tudo que eu sei, vem aprender comigo economia e Bitcoin em um conjunto de aulas que eu mesmo elaborei, para você começar mudando a sua mente, o que vai te preparar para mudar a sua vida financeira. Como eu disse, você não vai entender o Bitcoin se você não entender economia. E lá eu te ensino isso para você conquistar os resultados que você tanto sonha, em cuidar do seu dinheiro de verdade e não perder 13% ao ano parado, só por deixar o dinheiro guardado. Que no caso não está nem guardando nada, né? Está sendo desperdiçado. E um exemplo da minha capacidade de te explicar tudo isso está nesse próprio vídeo. Eu já te mostrei como ações não vão te enriquecer, como muitos dizem por aí. E só esse vídeo meu já descarta o conteúdo de diversos criadores, que o que eles ensinam, infelizmente, não compõe o todo. Você ganha na ação ali, beleza. Agora você perde em real, você é desvalorizado sem nem perceber. Então é um conhecimento inútil, não adianta você saber investir se você não entende de economia. Investir na bolsa deu certo na época do Barsi, por exemplo, há 50 anos atrás. Hoje o mundo é outro, a tecnologia é outra, as oportunidades são novas e únicas. A gente está na era do Bitcoin. E no futuro haverão dois tipos de pessoas, as que têm Bitcoin e as que não têm. Dentro do treinamento eu te explico melhor sobre isso, como quem não tem Bitcoin está muito mais suscetível à escravidão, a ser controlado e tudo mais. Aquela coisa que já acontece na China e é uma tendência global. É só questão de tempo, e o Brasil ainda está muito bom para ter Bitcoin. E ter Bitcoin nada mais é do que uma consequência de quem entende de economia e política, como eu já disse. A pessoa vê tudo, só sobra uma alternativa. Ela sabe como ela pode ser roubada e só tem um jeito de evitar essa tragédia. Então, no treinamento do zero ao Bitcoin, eu não só vou te apresentar o Bitcoin, como eu vou construir uma base sólida de conhecimentos essenciais em economia, que muita gente que entra na bolsa não tem, por isso se ferra. E o pior, muitos nem percebem na hora o que está acontecendo, mas anos depois, eles veem que não enriqueceram e não sabem por quê. A pessoa vê o número na conta aumentando, mas continua sem poder comprar tantas coisas, igual era no passado. Então, é estranho, é uma coisa para se duvidar mesmo. Eu já quebrei muita cabeça com isso. E um pouco disso já foi apresentado nesse vídeo. O resto você encontra acessando o link na descrição. O treinamento do zero ao Bitcoin é algo novo, está só começando. Então eu deixei um valor simbólico em comparação ao conhecimento que você vai adquirir. E é sem compromisso. Eu te dou 7 dias para você assistir, saber se gostou ou não, se está entendendo ou não. Se não quiser, pode pedir reembolso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu estou realmente oferecendo investimento sem risco. Ou você aprende, ou tem seu dinheiro de volta. Então, aproveita a promoção. Não vai ser assim para sempre. Eu estou começando agora. E eu só quero atrair as pessoas para elas conhecerem. Eu não estou aqui para te empurrar nada. Eu só quero que você comece do jeito certo. E agora você já sabe como é. Dito isso, eu vou nessa.